Você já se perguntou o que acontece com uma alma que não é aceita nem pelo céu, nem pelo inferno? Essa é a história de Corpo Seco, um defunto amaldiçoado que vaga pela terra, uma verdadeira lenda urbana que ecoa pelos becos e vielas de São Paulo, o que leva um ser humano a ser rejeitado em vida e também após a morte. Eu me vi mergulhando nessa trama sombria, onde o sobrenatural se entrelaça com a dor e o desespero, revelando o que há de mais obscuro na condição humana. Era uma noite escura, daquelas que fazem a gente sentir um frio na espinha, e eu estava caminhando pelas ruas de um bairro esquecido, onde o eco do passado ainda ressoava. A luz pálida dos postes iluminava o caminho de forma trêmula, como se hesitasse em revelar os segredos que aqueles muros guardavam. Ali, entre sombras e murmúrios, conheci a história de Zé do Corpo Seco, um homem que, após sua morte, se tornou um espectro errante, atormentado pela rejeição divina. Zé era um homem comum, mas a vida lhe despejou um fardo pesado. Ele era visto como um pária, um ser que carregava dentro de si a desgraça e a desilusão. Na sua cidade natal, uma pequena vila chamada São Pedro do Sul, todos o temiam. Diziam que ele tinha um pacto com forças obscuras, que sua alma estava marcada para o sofrimento. A verdade, no entanto, era bem mais cruel. Zé não era um homem do mal. Ele apenas desejava ser amado e aceito. E foi essa busca que o levou a um destino trágico. Após sua morte, Zé se tornou um corpo sem alma, um corpo seco, vagando entre os vivos, sem encontrar descanso. Ninguém o via, mas sua presença era sentida em cada canto escuro. As pessoas sussurravam sobre ele ao redor das fogueiras, contando histórias de como ele assombrava os que ousavam desrespeitar a memória dos mortos. O que Zé queria, na verdade, era que alguém o visse, que alguém o escutasse e, quem sabe, o libertasse daquela maldição. Mas a rejeição era uma corrente que o prendia, assim como prendeu seu corpo à terra. Certa noite, enquanto eu caminhava por aquelas ruas, ouvi um sussurro. Era uma voz fraca, quase inaudível, que me chamava. Atraído por aquele chamado, decidi seguir o som, sentindo meu coração acelerar. O que eu não sabia é que estava prestes a entrar em um universo onde as fronteiras entre vida e morte se tornavam tênues. Ali, no cruzamento entre o real e o sobrenatural, encontrei um velho que parecia saber mais do que deveria. Você está buscando respostas, não é? Ele disse, como se pudesse ler minha mente. O velho tinha olhos profundos, que pareciam carregar séculos de sabedoria, e uma voz que ecoava como um trovão distante. Zé do Corpo Seco é um homem que clama por libertação. Ele não é um monstro, mas um ser atormentado. A verdadeira maldição dele é a solidão. Ao ouvir aquelas palavras, uma onda de compaixão tomou conta de mim. Eu não conseguia entender como um homem, mesmo após a morte, poderia carregar tanto sofrimento. O velho me contou sobre a vida de Zé, sobre como ele havia sido rejeitado por sua família, pelos amigos e até mesmo pela terra onde nasceu. A dor da rejeição havia se transformado em um ciclo interminável de angústia. E agora, ele vagava como um eco, uma sombra do que um dia foi. Você deve ajudá-lo, o velho insistiu. Só assim ele encontrará paz. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, como um chamado que não podia ignorar. A ideia de que eu poderia fazer a diferença na vida de um espírito atormentado era aterradora, mas ao mesmo tempo me preenchia com um propósito. Eu precisava encontrar Zé do Corpo Seco e ouvi-lo. A partir daquele momento, minha busca se intensificou. Eu comecei a explorar cada canto daquela cidade, a visitar os lugares onde a lenda de Zé era mais forte. Fui a cemitérios, praças e bares, onde os moradores contavam histórias sobre o homem que não conseguia descansar. Cada relato era como um fragmento de um quebra-cabeça, e eu começava a perceber a verdadeira essência de Zé, um ser humano perdido, que só queria ser visto. Finalmente, em uma noite particularmente sombria, encontrei-me diante de um antigo cemitério, onde a neblina se arrastava pelo chão. O silêncio era ensurdecedor, e a atmosfera estava carregada de uma energia que me deixava inquieto. Foi então que eu o vi.
Zé do corpo seco, em toda a sua tristeza, parado entre as lápides, como se esperasse por mim. Ele não era uma figura aterrorizante, mas um homem de olhar triste, que carregava em seus ombros o peso do desprezo que sofrera em vida. "Por que você está aqui?" ele perguntou, sua voz um eco distante. "Ninguém se importa com um corpo seco." "Eu me importo, Zé", respondi, sentindo uma conexão profunda com aquele espírito perdido. "Você não está sozinho. Estou aqui para ouvir sua história." E assim, sob a luz da lua, Zé começou a me contar sobre sua vida, suas dores e os sonhos que nunca se concretizaram. Eu ouvi atentamente, percebendo que cada palavra era uma liberação, um passo em direção à sua redenção. Enquanto ele falava, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar. A neblina se dissipou gradualmente e o peso que o oprimia parecia diminuir. Zé finalmente encontrou alguém que o ouvia, alguém que se importava. E naquele momento, compreendi que a verdadeira maldição não era ser um corpo seco, mas ser esquecido, invisível aos olhos dos outros. Ao final de nossa conversa, Zé sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas sincero. "Obrigado por me ouvir", ele disse. "Agora posso descansar." E com aquelas palavras, ele se dissipou na noite, como se finalmente tivesse encontrado a paz que tanto buscava. Voltei para casa naquela noite, com o coração leve e a mente cheia de reflexões. O corpo seco de Zé estava finalmente livre e eu havia sido parte de sua libertação. A experiência me ensinou que muitas vezes o maior horror não está nas lendas ou nos fantasmas, mas na solidão e na rejeição que podemos infligir uns aos outros. E enquanto o mundo continua a girar, talvez a verdadeira missão de cada um de nós seja ver e ouvir aqueles que, por qualquer razão, se tornaram invisíveis. Acordei na manhã seguinte com a sensação de que minha vida havia mudado. O encontro com Zé do corpo seco não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. A conexão que estabelecera com aquele espírito atormentado ressoava em mim como um eco persistente que não me deixava em paz. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais profundo, uma inquietação crescente que me fazia questionar se realmente havia encerrado minha relação com ele. A ideia de que ele ainda estivesse preso em seu tormento me perseguia. Decidi que precisava voltar ao cemitério, mesmo sabendo que a noite anterior fora uma experiência única e, de certa forma, mágica. À medida que o dia se transformava em noite, meu coração acelerava com a expectativa e o medo do que poderia encontrar. A cidade, com suas luzes piscando e a atmosfera vibrante, parecia distante em comparação à escuridão que eu estava prestes a enfrentar. Chegando ao cemitério, percebi que algo estava diferente. Uma brisa gelada soprava e as sombras pareciam dançar de maneira mais intensa. Eu não estava sozinho. Logo percebi a presença de outros, figuras encapuzadas que se moviam com uma graça sobrenatural entre os túmulos. Uma sensação de apreensão me envolveu e a razão começou a falhar. O que eram aquelas pessoas? Estavam ali para fazer o mesmo que eu, ou seriam algo mais sinistro? Enquanto caminhava cautelosamente entre os sepulcros, um dos encapuzados se virou para mim. Seus olhos brilharam sob a luz da lua, e sua voz, quando falou, era um sussurro profundo. "Você está aqui por causa de Zé, não está?" A pergunta me pegou de surpresa. "Sim, eu o conheço. Ele precisa de ajuda." O encapuzado riu de maneira sombria, como se minhas palavras fossem uma piada. "Ajudar Zé? Ele não é o único que clama por atenção. A solidão dele ecoa, mas há outros aqui, outros que também buscam ser vistos. Você não tem ideia do que está se metendo." Senti um frio na espinha. O encapuzado se aproximou mais e sua presença era esmagadora. Zé não é apenas um espírito perdido. Ele é o símbolo de todos aqueles que foram esquecidos. E você, ao tentar ajudá-lo, pode acabar atraindo a ira de forças que não compreende. Aquelas palavras pesaram em meu coração. Eu havia entrado em um mundo onde a linha entre ajuda e condenação era tênue. Meu desejo de ajudar Zé agora parecia uma tolice. Mas, antes que eu pudesse responder, o encapuzado virou-se e desapareceu na neblina,
deixando-me com o peso de suas advertências. Decidi continuar minha busca, mas a atmosfera havia mudado. Comecei a ouvir sussurros, ecos de vozes que não consegui identificar, e cada passo que dava parecia me levar mais para dentro de um labirinto de sombras. A cada esquina, as lápides se tornavam mais distantes, e eu me sentia como um intruso em um lugar que não me pertencia. Então, ouvi um grito. Era uma voz feminina, aguda e cheia de desespero. Segui o som, meu coração disparando. Ao redor de uma sepultura, encontrei uma mulher de cabelos desgrenhados que parecia estar em transe. Ela murmurava o nome de Zé. Sua expressão era de desespero. Zé, por favor, volte para mim. Cheguei mais perto, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntei, mas ela não respondeu. Parecia não perceber minha presença. A mulher estava visivelmente perturbada e uma angústia profunda emanava dela. Ao olhá-la, percebi que não era apenas Zé quem estava preso em sua dor. Havia uma história mais complexa, uma rede de sentimentos e memórias que se entrelaçavam. O que a unia a Zé? Eu precisava saber. De repente, ela se virou e nossos olhos se encontraram. Você pode vê-lo? A pergunta dela era carregada de esperança e desespero. Você pode trazê-lo de volta? Eu conheço Zé, disse tentando transmitir segurança. Ele precisa de ajuda. Ele está perdido. A mulher soltou um grito angustiado e começou a chorar. Ele não é perdido. Ele é meu. Eu não deveria ter deixado ele partir. Ele estava sozinho e eu não fiz nada. Percebi que a mulher, de alguma forma, havia sido parte da vida de Zé. A dor da rejeição que ele carregava não era apenas dele, mas de todos que o cercavam. Isso me levou a uma nova compreensão. Zé não era apenas um corpo seco vagando. Ele era um reflexo da dor coletiva de muitos que se sentiram invisíveis. A partir daquele momento, a busca por Zé se tornou mais intensa. Eu sabia que precisava unir forças com essa mulher, descobrir o que havia entre eles e como isso poderia me ajudar a libertar Zé. Juntos começamos a explorar as histórias de outros que, como Zé, haviam sido esquecidos, e com cada novo relato, a presença de Zé se tornava mais forte. Em uma noite, enquanto tentávamos estabelecer uma conexão com o espírito, algo mudou. O ar ficou pesado e a temperatura caiu abruptamente. O fenômeno era palpável, como se Zé estivesse respondendo ao nosso chamado. Eu pude sentir sua energia, e a mulher ao meu lado tremia. Ele está aqui, ela sussurrou, sua voz repleta de expectativa e medo. Mas algo estava errado. A atmosfera que antes era de esperança, agora se tornava opressiva. Sentia uma presença negativa, uma força que não queria que Zé fosse libertado. Os sussurros que antes pareciam apenas murmúrios, agora se transformaram em gritos de raiva e dor. Zé! Clamei, tentando chamar por ele. Estamos aqui para você! Não tenha medo! E naquele momento percebi que o verdadeiro conflito não era apenas entre Zé e sua solidão, mas entre ele e as forças que o mantinham preso. Enquanto lutávamos para trazer à tona sua história, outras almas, aquelas que também haviam sido esquecidas, começaram a se manifestar ao nosso redor, criando um tumulto de emoções e lembranças. A batalha pela libertação de Zé ganhava forma. Era um momento de tensão crescente, onde cada palavra que eu pronunciava parecia atrair mais sombras. A neblina se tornava mais densa e o medo começava a tomar conta de mim. Mas ao olhar para a mulher ao meu lado, percebi que não podia desistir. Nós estávamos juntos nessa busca, e a solidão que Zé carregava não poderia ser mais forte do que a força da conexão que estávamos formando. A busca por Zé do corpo seco se tornava uma luta não apenas por um espírito perdido, mas por todos aqueles que, como ele, anseiam por serem vistos, ouvidos e finalmente libertos. A batalha estava apenas começando, e cada passo que dávamos em direção à verdade revelava não apenas o passado de Zé, mas também as sombras que ainda atormentavam aqueles que ficaram para trás. O ar ao meu redor se tornava cada vez mais pesado, como se a própria noite estivesse se unindo contra nós. Ao lado da mulher, cujos olhos brilhavam com uma mistura de desespero e determinação,
Eu sentia que a busca por Zé estava se transformando em uma jornada, não apenas por sua liberdade, mas pela nossa própria sanidade. Enquanto tentávamos invocar sua presença, as sombras ao nosso redor pareciam reagir, crescendo e se contorcendo em formas que desafiavam a lógica. Senti um calafrio percorrer minha espinha e uma sensação de que estávamos sendo observados. A cada palavra que eu proferia, tentando estabelecer uma conexão com Zé, os murmúrios se intensificavam, misturando-se em uma cacofonia de vozes que ecoavam em minha mente. Era como se cada espírito atormentado ao nosso redor estivesse gritando por ajuda, mas suas vozes eram distorcidas e confusas, dificultando a concentração. Ele não quer que você se aproxime, a mulher gritou, suas mãos tremendo enquanto ela se agarrava a mim. O medo em sua voz me fez hesitar. Eu que havia entrado naquele cemitério com a intenção de ajudar, agora me via preso em um redemoinho de emoções e dúvidas. A ideia de que Zé poderia estar sendo mantido por forças malignas me aterrorizava. Mas precisamos tentar, implorei, sentindo que a determinação estava escorregando de minhas mãos. Se não fizermos isso agora, ele pode ficar preso para sempre. O vento soprou com força, fazendo as folhas secas dançarem ao nosso redor. Era como se a própria natureza estivesse se voltando contra nós. Naquele instante, uma sombra mais densa emergiu da escuridão, tomando forma e se aproximando lentamente. Era uma figura indistinta, mas eu podia sentir sua presença opressiva, uma força que emanava raiva e dor. Vocês não pertencem aqui, sussurrou a sombra, sua voz ecoando como um trovão distante. O medo tomou conta de mim, e a mulher ao meu lado soltou um grito agonizante. Eu sabia que a situação estava se tornando insuportável. O que começara como uma busca por um espírito perdido, agora se tornava uma luta pela nossa própria sobrevivência. Zé! Gritei, minha voz ecoando entre os túmulos. Se você estiver aqui, precisamos de você. Não deixe que essas sombras te prendam. Ao fazer isso, percebi que estava lidando com algo muito maior do que eu havia imaginado. Zé não era apenas um espírito atormentado. Ele carregava a dor de todos que haviam sido esquecidos e deixados para trás. A figura sombria hesitou, como se estivesse refletindo sobre minhas palavras. Uma onda de energia percorreu o ambiente e as sombras ao nosso redor começaram a se agitar. Você não entende! A sombra gritou, sua forma se distorcendo em um turbilhão de emoções. Ele é parte de mim e eu sou parte dele. Ele não pode ser libertado sem que você pague o preço. O peso de suas palavras me atingiu como uma avalanche. O que isso significava? Eu estava disposto a pagar um preço, mas a que custo? A dor daquela sombra parecia entrelaçada com a história de Zé, e a conexão que eu estava tentando formar agora se tornava um fio tênue, prestes a se romper. Por favor, implorei, sentindo uma onda de desespero. Diga-me o que você quer. Como posso ajudar Zé e ainda sair daqui? A sombra hesitou, e nesse momento eu percebi que havia uma escolha a ser feita. Se eu quisesse realmente ajudar Zé, teria que encarar a verdade sobre minha própria vida. Eu tinha deixado pessoas para trás, havia ignorado suas dores e suas histórias, e agora, de alguma forma, tudo isso estava interligado. O peso do arrependimento começou a me sufocar, e as emoções tumultuadas ao meu redor se intensificaram. Você precisa enfrentar seus próprios fantasmas. A sombra sussurrou, sua voz agora mais suave, quase compreensiva. Zé não é o único que está preso. Você também está. De repente, vislumbres da minha própria vida começaram a aparecer diante de mim. Momentos de rejeição, perdas que nunca superei e relacionamentos que deixei se desvanecerem. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, e eu percebi que a única maneira de libertar Zé seria confrontando minha própria dor. Se eu ajudar Zé, também estarei ajudando a mim mesmo, murmurei. E a mulher ao meu lado me olhou com uma nova compreensão. Ela também estava presa em seu próprio luto. Com um aceno de cabeça, decidimos unir forças, não apenas em nome de Zé, mas em nome de todos que carregavam o peso da solidão e do esquecimento.
A sombra, agora menos ameaçadora, observava nossa transformação. Se você realmente deseja libertá-lo, então deve dar voz à dor que você esconde. Apenas então as correntes que prendem Zé poderão ser quebradas. Com um novo entendimento, comecei a falar. Falei sobre meus medos, sobre os erros que cometi e sobre as pessoas que deixei para trás. A mulher fez o mesmo, e com cada palavra, a energia ao nosso redor começou a mudar. As sombras antes opressivas agora pareciam recuar, como se estivessem ouvindo nossas verdades. Zé, nós estamos aqui, gritei, sentindo que uma conexão estava se formando. Você não está sozinho, nós estamos com você. E então, no meio da tempestade de emoções, as sombras começaram a se dissipar. Zé, em sua forma etérea, surgiu diante de nós. Seu olhar era uma mistura de tristeza e alívio. Obrigado, ele sussurrou, sua voz suave como uma brisa. Finalmente, eu posso ser visto. Mas, mesmo naquele momento de libertação, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que havia sido desencadeado dentro de mim e daquela mulher era uma jornada de cura que ainda precisava ser percorrida. E, ao mesmo tempo, a sombra, agora mais fraca, parecia ter se transformado em algo mais. O que isso significava? O que mais estava por vir? Eu sabia que a luta contra as forças que nos mantinham presos estava longe de acabar. A busca por Zé se tornava um espelho de nossas próprias vidas, e com cada passo que dávamos, a verdade de nossa própria história se tornava a chave para a liberdade de todos nós. Enquanto Zé começava a se materializar diante de nós, um alívio inundou meu coração. Finalmente, ele estava ali, e eu sentia que éramos capazes de quebrar as correntes que o prendiam. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescente me dizia que ainda não estávamos fora de perigo. As sombras ao nosso redor, embora parecessem recuar, não haviam desaparecido completamente. Zé, você está a salvo agora, eu disse, tentando transmitir confiança, mas a verdade é que meu coração estava em conflito. Por um momento, a expressão de Zé se iluminou e ele parecia mais presente, mas logo sua face se contorceu em dor novamente. Não é tão simples, ele respondeu, sua voz carregada de tristeza. Eu não sou o único que está preso. Você precisa entender que tudo isso está interligado. O que você libertou não foi apenas a sua dor, mas algo muito mais antigo e maligno. As palavras de Zé se instalaram em mim como um presságio. Eu olhei para a sombra que ainda pairava, agora mais fraca, mas ainda assim ameaçadora. O que ele queria dizer com isso? Antes que eu pudesse processar a informação, uma explosão de energia percorreu o ar, fazendo as folhas das árvores dançarem freneticamente. Então, de repente, a sombra se contorceu e começou a se expandir, como se estivesse se alimentando de nossa angústia. Vocês não podem escapar, a sombra riu, sua voz agora mais aguda, quase triunfante. Eu sou o que vocês ignoraram. Eu sou a dor, a culpa, a tristeza que vocês tentaram enterrar, e agora eu vou consumi-los. O medo me atingiu com força total. Olhei para a mulher ao meu lado, seus olhos agora refletindo um pânico que eu também sentia. Precisamos sair daqui, gritei, mas antes que eu pudesse me mover, a sombra se lançou em nossa direção e uma onda de escuridão me envolveu. Senti a pressão em minha mente, como se milhares de vozes sussurrassem simultaneamente, todas exigindo atenção. Eu estava sendo arrastado para um abismo de desespero, meu próprio passado se manifestando na forma de imagens e lembranças que eu havia tentado esquecer. Cada erro, cada perda, cada momento de dor se condensou em uma única visão aterradora. Você não pode fugir de quem você é. A sombra gritou, sua forma agora mais ameaçadora. Você é o que escondeu, e agora sua verdadeira essência será revelada. A pressão aumentou, e eu senti que estava prestes a sucumbir. Mas em meio ao caos, algo dentro de mim se acendeu. Lembrei-me do que Zé havia dito sobre a interconexão. Se eu realmente quisesse ajudá-lo, precisaria enfrentar não apenas a sombra que nos ameaçava, mas também a escuridão que eu mantinha dentro de mim. Eu não sou apenas minha dor, gritei, minha voz ecoando com uma nova determinação.
Eu sou a soma das minhas escolhas, e eu posso mudar isso. A sombra hesitou, como se minhas palavras a atingissem. Mudança? Ela respondeu com um tom de escárnio. Você realmente acredita que pode mudar seu destino? Você é fraco, como todos os outros que já vieram antes de você. Mas agora, ao invés de me deixar abater, essas palavras se tornaram um combustível. Eu não sou fraco, declarei, sentindo a energia em mim crescer. Eu sou mais do que minhas falhas. Eu sou a esperança de um futuro diferente. E assim, comecei a falar sobre a luz que ainda existia dentro de mim, sobre as pessoas que eu havia amado e as que ainda amava. Falei sobre a capacidade de reconstruir, de perdoar e de ser perdoado. Com cada palavra, a sombra parecia vacilar, sua forma se contorcendo em agonia. Zé, agora visivelmente mais forte, juntou-se a mim. Nós não estamos sozinhos, juntos podemos enfrentar isso. A mulher ao meu lado também encontrou sua voz, somando-se à nossa luta. Eu não vou permitir que você nos consuma. Nós somos mais fortes do que você pensa. A sombra, agora revelando fissuras em sua forma, começou a se desfazer. Mas então, em um último esforço, ela lançou um ataque desesperado, um grito de dor que reverberou pelo cemitério. Vocês não podem escapar de mim. Eu sou parte de vocês. Uma onda de energia negativa se lançou em nossa direção, e eu soube que estava prestes a ser engolido pela escuridão. Mas, em um momento de clareza, percebi que o único caminho para a liberdade era enfrentar a sombra de uma vez por todas. Nós não te tememos, gritei com toda a força que tinha. No instante seguinte, uma luz brilhante irrompeu de dentro de mim, irradiando calor e esperança. Era como se todas as minhas emoções reprimidas se transformassem em uma energia purificadora. A sombra gritou, um grito agudo que ecoou por todo o cemitério, antes de ser engolida pela luz. Não, isso não pode ser! E com isso, a escuridão que nos cercava começou a se dissipar. Zé começou a se materializar completamente, sua forma agora clara e luminosa. O peso que antes nos oprimia estava se dissipando, e ao nosso redor, os espíritos que haviam sido esquecidos estavam finalmente se libertando. Mas, enquanto a sombra desaparecia, uma nova percepção me atingiu. Eu sabia que a luta não havia terminado. A escuridão poderia ter sido derrotada naquele momento, mas outras sombras ainda persistiriam, as que habitavam em mim e na mulher ao meu lado. Ainda assim, eu sentia que havia um novo começo à nossa frente, um caminho a ser trilhado. Com Zé ao nosso lado, agora éramos mais do que apenas buscadores de almas perdidas. Éramos também guerreiros em busca de nossas próprias verdades. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposto a enfrentar o que quer que viesse a seguir. Enquanto a luz se espalhava, dissipando a sombra e trazendo Zé completamente à vida, um novo peso começou a se instalar em meu peito. A batalha que havíamos travado havia sido intensa, mas uma parte de mim sentia que a verdadeira luta estava apenas começando. A euforia da vitória rapidamente se transformou em dúvida, e eu não podia ignorar as perguntas que surgiam em minha mente. Olhei para Zé, agora radiante, e me perguntei se ele era realmente livre ou se as correntes que o prendiam ainda estavam presentes, camufladas sob essa nova forma. O que ele havia dito sobre a escuridão interligada ecoava em minha mente, e eu sentia que a libertação dele tinha um custo que ainda não estava claro. Zé, eu disse hesitante, o que exatamente você quis dizer com tudo isso estar interligado? Você realmente está livre? Ele hesitou por um momento, seus olhos refletindo uma tristeza que contradizia sua nova forma. Eu estou aqui, mas a verdadeira liberdade requer mais do que apenas se livrar de uma sombra. É uma batalha interna que todos nós devemos enfrentar. Se não lidarmos com nossos próprios demônios, eles voltarão mais fortes do que nunca. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que Zé estava certo. Ao mesmo tempo em que sentia a adrenalina da vitória, uma onda de insegurança e arrependimento começou a me consumir. O que eu havia enterrado, as memórias do passado que eu preferiria esquecer, estavam agora ressurgindo, exigindo atenção.
Eu havia me concentrado tanto em libertar Zé que havia ignorado a própria sombra que me seguia. Precisamos agir, eu disse, tentando manter a firmeza na minha voz. Se a sombra ainda está por aí, precisamos descobrir como combatê-la antes que ela retorne. A mulher ao meu lado, ainda pálida, assentiu, mas seu olhar estava perdido. Como faremos isso? Ela perguntou, a incerteza transparecendo em sua voz. Foi então que notei algo peculiar. O cemitério, que antes parecia um lugar de terror e dor, agora emanava uma energia vibrante. As folhas das árvores brilhavam com uma luz suave, e os espíritos que antes estavam aprisionados pareciam flutuar em um estado de paz. Mas, em meio a essa beleza, uma sensação de urgência começou a se formar. Algo estava prestes a mudar. A chave para nossa próxima etapa pode estar aqui, eu murmurei, olhando ao redor. Esses espíritos, eles podem ter respostas. Sabia que era arriscado, mas não tinha escolha. A única forma de entender o que estava em jogo era confrontar os espíritos que ali habitavam. Com um passo hesitante, comecei a caminhar em direção a um grupo de almas que flutuavam próximas a um antigo mausoléu. Se você sabe algo sobre a sombra que nos persegue, por favor, nos ajudem, pedi, minha voz carregada de desespero. A princípio não houve resposta, apenas olhares vazios e perdidos. Mas então, um espírito mais forte, com uma aura de dor, se aproximou. Vocês estão lidando com forças que não compreendem, ele disse, sua voz ecoando como um sussurro no vento. A sombra se alimenta dos seus medos e arrependimentos. Para derrotá-la, você deve enfrentar não apenas a dor que a criou, mas também os sacrifícios que você está disposto a fazer. Essas palavras me atingiram como uma lâmina afiada, e eu me vi diante de um dilema. Sacrifícios? O que isso significava? Eu não tinha certeza, mas o medo de perder Zé novamente começou a se infiltrar em minha mente. O que você quer dizer com sacrifícios? Perguntei, a angústia crescendo em meu coração. Cada um de vocês carrega uma parte da sombra, o espírito respondeu. Para derrotá-la, você deve se despir de algo que ainda o prende. Pode ser um segredo, uma lembrança ou até mesmo uma parte de quem você pensa que é. Suas palavras reverberaram como um eco sombrio, e uma onda de desespero me atingiu. O que eu estava disposto a sacrificar? O tempo parecia escorregar entre meus dedos enquanto eu lutava com essa nova realidade. Lembrei-me de momentos que tinha tentado esquecer. A traição de um amigo, minha incapacidade de perdoar um erro do passado, a dor de perder pessoas que amava. Cada lembrança era uma cadeia que me prendia. E eu percebia que a sombra era, de fato, construída sobre essas fraquezas. Zé, percebendo minha luta interna, se aproximou. Você não está sozinho, ele sussurrou, sua voz um bálsamo em meio à tempestade. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar nossas sombras lado a lado. Mas a verdade era que, mesmo com seu apoio, eu sentia o peso da responsabilidade. A decisão estava em minhas mãos, e o que quer que eu escolhesse, poderia mudar tudo. Eu queria ajudar Zé, mas eu mesmo me sentia à beira do abismo. O que se escondia dentro de mim poderia ser mais aterrador do que qualquer sombra. A mulher ao meu lado começou a chorar, e isso me fez perceber que meus esforços não eram apenas por mim ou por Zé, mas por todos nós. Estamos todos conectados, eu disse, minha voz falhando. Precisamos encontrar uma maneira de liberar essa dor, não apenas para nós, mas para todos os que estão presos aqui. Mas a sombra, com suas garras invisíveis, estava mais próxima do que eu pensava. Enquanto eu tentava encontrar uma solução, percebi que a escuridão estava se reagrupando, observando, esperando o momento certo para atacar. E, com a pressão crescendo, eu sabia que cada segundo contava. A luta estava longe de terminar, e eu precisava estar pronto para fazer o que fosse necessário. Não apenas para salvar Zé, mas para libertar a mim mesmo. A atmosfera ao nosso redor começou a mudar. O cemitério, antes repleto de uma luz suave e esperançosa, agora parecia pulsar com uma energia pesada e opressiva.
As almas que flutuavam antes com uma serenidade inquietante, agora se tornaram sombras ameaçadoras. Seus rostos distorcidos por uma dor que não consegui compreender. O espírito que nos havia falado se afastou e uma sensação de desespero começou a se instalar em meu peito. Precisamos agir rapidamente, eu disse, tentando manter a voz firme, mas a incerteza se infiltrava em minhas palavras. O que o espírito havia mencionado sobre a sombra se alimentando dos nossos medos ecoava em minha mente. Eu não só tinha que enfrentar a sombra que Zé e eu estávamos combatendo, mas também a sombra dentro de mim, aquela que se alimentava da culpa e do arrependimento. A mulher ao meu lado, que antes parecia tão perdida, agora estava em um estado de pânico. O que fazemos? Como podemos nos libertar disso? Ela olhou para mim com olhos desesperados e a pressão do momento tornou-se quase insuportável. O que eu poderia oferecer a ela? A verdade era que eu também estava à beira do abismo. Eu não sei, eu admiti. O peso da incerteza esmagando meu coração. A sombra estava mais próxima e mesmo que eu quisesse, não conseguia encontrar as palavras certas para acalmá-la. De repente, uma risada baixa e cruel ecoou pelo cemitério e uma figura encapuzada apareceu à nossa frente, sua presença carregada de uma malícia palpável. A sombra estava se materializando diante de nós, uma entidade que se alimentava do nosso medo. Vocês acham que podem escapar de mim? A figura sussurrou, sua voz como um veneno que se infiltrava em nossas mentes. Vocês são fracos e eu sou a personificação de tudo o que não conseguem enfrentar. Sente um frio percorrer minha espinha, enquanto a escuridão se aproximava, suas garras invisíveis se fechando ao nosso redor. Não podemos deixar que isso nos controle, eu gritei, tentando reunir toda a coragem que me restava. Zé, precisamos nos unir. O olhar de Zé estava fixo na figura e eu podia ver que ele estava lutando contra suas próprias dúvidas. Ele havia conseguido escapar da sombra, mas a batalha interna que ele enfrentava não era menos real. Sim, juntos, Zé disse, sua voz mais forte do que eu esperava. Não podemos permitir que ela nos divida. A mulher se juntou a nós, sua determinação crescendo à medida que ela se aproximava da escuridão. A conexão entre nós três começou a brilhar. Uma luz tênue que parecia desafiar a sombra, mas a entidade não estava disposta a desistir facilmente. Vocês acham que a unidade pode derrotar a verdade? A verdade, que é a sua própria fraqueza? A figura se aproximou e eu pude sentir o calor da sua presença maligna. Vocês têm segredos, arrependimentos que nunca se foram, e eu vou me alimentar dele. Um arrepio percorreu meu corpo. As palavras da sombra eram como facas, atingindo diretamente o ponto vulnerável de cada um de nós. Olhei para Zé e vi a dúvida em seus olhos. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas a ideia de perder sua confiança me assustava. E a mulher estava em um estado de desespero, seus olhos refletindo o terror que a sombra insuflava. A tensão crescia e eu sabia que precisava agir. Precisamos nos abrir, eu disse, minha voz tremendo. Precisamos enfrentar nossos medos juntos. As palavras saíram de mim como um grito de desespero. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança começou a brilhar em meu coração. Se pudéssemos confrontar o que nos prendia, talvez pudéssemos derrotar a sombra. Eu carrego a culpa de não ter protegido aqueles que amava, eu admiti, a dor em minha voz ecoando no ar. Acho que a sombra se alimenta disso. Se me despir disso for o que precisar fazer, então eu vou. Zé olhou para mim, seus olhos cheios de compreensão. Eu também tenho meus demônios, ele disse, sua voz firme. Eu não consegui salvar meu irmão, e isso me consome, mas não posso deixar isso me definir. Eu escolho lutar. A mulher, agora mais forte, juntou-se a nós. Eu me deixei levar pela dor da traição, e isso me transformou em alguém que não reconheço. Mas eu não quero mais viver assim. Estou pronta para enfrentar isso. A sombra ficou mais intensa, mas nossa luz começou a brilhar com mais força. As garras da escuridão se tornaram mais fracas à medida que nossa determinação crescia. Vocês acham que podem se livrar de mim? A figura sibilou, mas havia uma incerteza em seu tom. Sim,
Porque nós estamos juntos, eu gritei, sentindo a força da nossa união. E juntos somos mais fortes do que qualquer sombra que possa nos perseguir. E com essa declaração, uma onda de energia percorreu o cemitério e a luz que emanava de nós começou a se expandir. A sombra hesitou e, em um momento de clareza, eu percebi que a verdadeira batalha não era apenas contra a entidade, mas contra o que ela representava, nossos medos, nossas fraquezas. A consciência de que estávamos todos juntos, enfrentando nossos demônios, trouxe um poder que eu nunca havia experimentado antes. O espírito que antes nos havia advertido apareceu novamente, sua forma agora mais clara. Para derrotar a sombra, você deve se despir de tudo que o prende, ele disse, e a verdade de suas palavras reverberou profundamente em mim. A luta estava longe de terminar, mas eu sabia que estávamos prontos. Eu não estava mais lutando sozinho. A sombra rosnou, mas à medida que ela se aproximava, nossa luz cresceu, pulsando como um farol de esperança. A batalha estava apenas começando. Mas agora eu sabia que, independentemente do que acontecesse, não seria mais um lutador solitário. Eu tinha Zé, tinha a mulher, e juntos enfrentaríamos a escuridão. A atmosfera ao nosso redor se tornava mais densa à medida que a sombra se aproximava. A figura encapuzada parecia se alimentar da nossa incerteza, e eu sabia que este era o momento decisivo. O cemitério, que antes era um lugar de reflexão, agora se tornava um campo de batalha espiritual. O vento assobiava entre as lápides, como se as almas que ali repousavam estivessem assistindo, torcendo por nós. Unidos, gritei, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias. Zé e a mulher ao meu lado estavam prontos. A luz que emanava de nós começava a brilhar intensamente. A sombra hesitou, mas logo se lançou para nós, uma onda de escuridão que parecia querer nos engolir. Não podemos recuar. Eu sabia que recuar significava render-se à dor que a sombra representava. A figura encapuzada rosnou, sua voz ecoando através do cemitério. Vocês realmente acreditam que podem me enfrentar? Eu sou a sua dor, o seu passado, aquilo que você não consegue deixar para trás. As palavras dela eram venenosas, e eu sentia sua verdade penetrando em meu coração. Mas não era um momento para duvidar. Eu respirei fundo e me lembrei das histórias que ouvira sobre coragem diante do medo. Sim, você pode ser parte do nosso passado, mas não nos definirá, gritei, e as palavras pareciam ressoar como um mantra. O espírito ao nosso redor começou a se agitar, e a luz que emanava de nós se tornava uma força palpável, uma barreira contra a escuridão. Zé, ao meu lado, ergueu o punho. Lutamos porque temos algo pelo que viver. Nossos medos não nos controlarão. Ele olhou para a mulher e juntos formaram um triângulo de luz contra a sombra opressora. O brilho de nossa união parecia ferir a escuridão, e a figura encapuzada começava a vacilar. Basta de palavras, a sombra gritou, lançando-se contra nós com uma força devastadora. O impacto foi como uma onda, derrubando-nos momentaneamente. O chão tremeu sob nossos pés, e a escuridão quase me envolveu. Mas a lembrança de nossas verdades, nossas fraquezas, deu-me força. Levantei-me, ainda ofegante, e olhei para Zé e a mulher. Nós éramos mais do que as sombras que nos perseguiam. Juntos! Eu gritei mais uma vez. A luz de nossa união bruxuleava, mas estava longe de se apagar. Eu podia sentir a energia pulsando em nossas mãos. Confrontemos nossos medos. A imagem de meu passado, de momentos em que não consegui proteger aqueles que amava, flutuou diante de mim. Eu não sou mais essa pessoa. Eu escolho lutar. A mulher, agora com um olhar determinado, se manifestou. Eu também. Eu me recuso a ser consumida pela traição que me feriu. Esta sombra não é digna de me controlar. Com isso, ela fez um movimento e uma onda de luz irrompeu de seu coração, envolvendo-nos como uma armadura contra a escuridão. Zé, sentindo a força crescente, uniu-se a nós. Nós somos mais do que nossos arrependimentos. Ele ergueu os braços e uma luz dourada começou a emanar de nosso trio. Nós somos a soma de nossas escolhas, e hoje escolhemos a liberdade. A sombra gritou, uma onda de desespero em sua voz.
Vocês não podem escapar de mim. Eu sou a verdade que vocês temem. Mas a luz que criamos começou a se expandir, desafiando a escuridão que a cercava. A figura encapuzada recuou, seus contornos se desfazendo sob a pressão da nossa revelação. Vá embora! Eu gritei, sentindo a coragem crescendo dentro de mim. Você não tem poder sobre nós. E, em um ímpeto de determinação, lancei-me à frente, minhas mãos estendidas na direção da sombra. A luz que emanava de nós se intensificou, um feixe radiante que cortou a escuridão como uma espada afiada. O impacto da luz contra a sombra foi explosivo. O cemitério tremeu e as almas que antes pareciam aprisionadas começaram a se libertar, flutuando em direção ao céu. A figura encapuzada se contorceu, seu grito de raiva ecoando pelo ar. Não! Eu não posso ser derrotada! Mas a energia positiva que criamos era avassaladora. Você não é nada além de uma ilusão, eu gritei. E com um último esforço, canalizei toda a dor, culpa e arrependimento que havia carregado ao longo dos anos. Eu me liberto de você. A luz se tornou cegante, um sol radiante que consumiu a figura encapuzada. Em um último grito de desespero, a sombra começou a se desvanecer, se desfazendo em partículas de escuridão que se dissiparam no ar. O silêncio caiu sobre o cemitério e eu caí de joelhos, exausto, mas livre. Zé e a mulher caíram ao meu lado, ofegantes, mas sorrindo. O peso que antes nos oprimia agora parecia ter se dissipado. O cemitério, que antes era um lugar de dor, agora resplandecia com uma luz suave e acolhedora. As almas que ali estavam agora pareciam em paz, flutuando serenamente, como se tivessem encontrado a libertação. Conseguimos, Zé sussurrou, sua voz cheia de alívio. Olhei para ele e para a mulher, e uma onda de gratidão me envolveu. Havíamos enfrentado a sombra juntos, e agora éramos mais fortes. Sim, conseguimos, eu disse, sentindo a esperança renascer em meu coração. O que antes parecia um fardo agora era uma lembrança, uma parte de nosso passado, mas não mais uma prisão. Juntos, tínhamos enfrentado o medo e saído vitoriosos. E naquele momento, soube que a luz que criamos seria eterna. O silêncio que se seguiu à nossa vitória era quase ensurdecedor. O cemitério, agora envolto em uma luz suave, parecia ter se transformado em um santuário. Um espaço onde a dor e o sofrimento haviam sido finalmente apaziguados. Mas por trás daquela luz, algo em mim havia mudado para sempre. As cicatrizes emocionais deixadas pela batalha ainda pulsavam, como se cada uma delas estivesse gritando para ser reconhecida, para ser curada. Quando finalmente consegui me levantar, as pernas tremiam sob meu peso e um cansaço profundo se instalou em meus ossos. Olhei para Zé e a mulher, ambos com expressões de alívio, mas também com uma sombra de algo mais profundo nos olhos. Sabíamos que o que acabáramos de enfrentar não era apenas uma batalha contra uma sombra externa, mas uma luta interna contra nossos próprios demônios. A figura encapuzada não representava apenas a dor que nos cercava, mas também a culpa, o medo e os arrependimentos que cada um de nós carregava. Enquanto caminhávamos em direção à saída do cemitério, o ar fresco da noite parecia um bálsamo para nossas almas. Mas havia uma pressão invisível pairando sobre nós. A cada passo, eu sentia o peso das revelações. O espírito que havia nos atormentado estava finalmente em paz, mas as verdades que ele trouxe à tona ainda ecoavam em minha mente. Eu olhei para as lápides ao nosso redor e percebi que cada uma delas contava uma história, uma vida que tinha sido vivida. E agora eu era parte daquela narrativa, marcada por tudo o que havia acontecido. Os dias seguintes foram um borrão de emoções e reflexões. A experiência no cemitério não apenas me deixara fisicamente exausto, eu sentia que havia carregado um fardo emocional que nunca havia percebido antes. À noite, o silêncio de meu quarto se tornava um campo de batalha, onde as memórias do confronto se entrelaçavam com os ecos das vozes da sombra. Eu via rostos de pessoas que havia perdido, momentos que não consegui salvar e decisões que me atormentavam. O que antes parecia ser uma vida normal,
agora estava repleta de fragmentos de dor e arrependimento. Zé e a mulher, que descobri se chamar Clara, estavam passando por suas próprias lutas. Nós nos reunimos várias vezes, compartilhando nossas histórias, mas mesmo assim havia um espaço entre nós que não conseguíamos preencher. A conexão que formamos no cemitério era forte, mas a realidade do nosso trauma tornava difícil a verdadeira cura. As conversas eram repletas de risos nervosos e silêncios desconfortáveis, como se tentássemos evitar o que realmente significava aquele confronto. Um dia, ao caminhar pelo parque, me deparei com uma antiga árvore frondosa que costumava ser o lugar onde me sentava para pensar. Fui atraído para lá, sentindo a necessidade de estar em um espaço familiar. Enquanto observava as folhas dançando com o vento, percebi que mesmo a natureza tinha suas cicatrizes. Ramos quebrados, folhas murchas, mas ainda assim a árvore estava viva, resistindo e se adaptando. Aquela visão me trouxe um certo consolo. Assim como a árvore, eu também precisava aprender a viver com minhas cicatrizes. O mistério que nos cercava havia sido resolvido, mas o custo foi alto demais. Eu sabia que não havia como voltar a ser o que eu era antes. As experiências que vivenciei, as verdades que enfrentei, tudo isso me transformara em alguém diferente. Algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. E enquanto eu buscava entender essa nova versão de mim, percebia que o verdadeiro desafio seria aceitar quem eu me tornara. Conforme os meses passaram, a luz do que vivemos no cemitério se tornou uma memória distante, mas as consequências permaneceram. A sombra que enfrentamos pode ter sido derrotada, mas o eco de sua presença ainda ressoava em meu interior. Eu aprendi a viver com esse eco, a usá-lo como um lembrete da força que possuímos quando enfrentamos nossos medos. As cicatrizes emocionais não se apagariam, mas poderiam ser transformadas em marcas de sobrevivência. E assim, a vida continuou, mas com uma nova perspectiva. Agora, eu olhava para o mundo com olhos mais atentos, mais conscientes do que se escondia nas sombras. A cada dia, eu me esforçava para ser um pouco mais forte, um pouco mais gentil com a pessoa que se tornara. E por mais que a sombra ainda estivesse presente em minha mente, havia uma parte de mim que sabia que eu havia conquistado uma vitória. Uma vitória sobre a dor, sobre o medo e sobre o passado. Enquanto caminhava pela vida, carregando minhas cicatrizes, percebi que essas marcas não eram um sinal de fraqueza, mas de força. Elas contavam minha história e, de certa forma, se tornaram um símbolo de resiliência. O mistério não estava completamente resolvido e havia muito que eu ainda não entendia, mas uma coisa era certa. Eu havia aprendido a importância de enfrentar os próprios demônios, mesmo quando isso significava se perder um pouco no processo. E assim, eu segui em frente, em busca de um futuro que, embora incerto, estava repleto de possibilidades. O tempo, de fato, tem uma maneira peculiar de se arrastar e, ao mesmo tempo, passar de forma surpreendentemente rápida. Olhando para trás, percebo que os dias que se seguiram àquele encontro no cemitério foram repletos de uma mistura de introspecção e confusão. A vitória que tanto desejamos não era apenas uma conquista externa, era uma batalha interna que precisaria de tempo para ser digerida. Assim, enquanto o mundo ao meu redor continuava girando, eu me via presa em uma espiral de reflexões. Cada lágrima que derramei parecia trazer à tona não apenas a dor do passado, mas também uma nova camada de entendimento sobre minha própria essência. Eu sempre acreditei que a dor era um fardo que deveríamos evitar a todo custo, mas agora, depois de tudo, percebo que a dor tem uma linguagem própria, uma que fala sobre a fragilidade da vida, sobre as escolhas que fazemos e as que deixamos de fazer. Eu aprendi que, muitas vezes, o que consideramos fraquezas são, na verdade, os pilares das nossas forças. O silêncio que se seguiu à vitória no cemitério ressoava em minha mente como um eco constante. As memórias da batalha ainda me faziam acordar à noite.
Mas agora, em vez de sentir medo ou desespero, eu começava a abraçar essas lembranças. Cada uma delas se tornara uma parte de mim, um lembrete de que eu tinha enfrentado algo imenso e saído do outro lado. As cicatrizes emocionais, que antes me pareciam como marcas de derrota, tornaram-se símbolos da minha resiliência. Eu havia sobrevivido, e isso por si só era uma vitória. Zé e Clara estavam em suas jornadas, cada um lidando com suas próprias feridas. Às vezes, me perguntava se conseguiríamos nos encontrar novamente, não apenas como sobreviventes, mas como amigos que compartilham um entendimento profundo da dor e da recuperação. Em cada encontro, havia um entrelaçar de histórias, um desejo de compreender e um relutante reconhecimento de que o que vivemos nos mudara de maneiras que talvez nunca pudéssemos articular completamente. Caminhando por aqueles dias, não pude deixar de notar como as pequenas coisas começaram a ter um peso diferente. O canto dos pássaros pela manhã, o aroma da terra molhada após a chuva, até mesmo a brisa suave que acariciava meu rosto. Tudo isso se tornava um lembrete constante de que a vida continua, e por mais que o passado ainda exercesse uma influência sobre mim, havia uma nova luz nas pequenas coisas do cotidiano. O que me intrigava, no entanto, era a pergunta que persistia em minha mente. Como eu poderia transformar essa dor em algo que valesse a pena? Eu sabia que não poderia mudar o que havia acontecido, mas talvez pudesse usar essa experiência como uma forma de ajudar os outros. A ideia de que minha luta poderia ter um propósito maior começou a tomar forma, e assim, comecei a me envolver em iniciativas que buscavam ajudar aqueles que também enfrentavam suas sombras. Era como se, ao compartilhar minha história, eu pudesse oferecer um pouco de luz a quem ainda estava preso na escuridão. E então, enquanto refletia sobre tudo isso, percebi que a jornada nunca teria um verdadeiro fim. A vida é feita de ciclos, de começos e finais, de encontros e despedidas. A sombra que havia me perseguido poderia sempre estar à espreita, mas eu aprendi a não deixar que isso definisse quem eu sou. A aceitação da minha verdade, das minhas cicatrizes e das minhas vitórias, era, na verdade, o que me tornava mais forte. Por fim, enquanto me sento aqui, cercado pela serenidade do momento, não posso deixar de sentir uma profunda gratidão. Gratidão pela dor que me ensinou a ser mais humano, pela luta que me mostrou a força que reside dentro de mim e pelas pessoas que cruzaram meu caminho, como Zé e Clara, que se tornaram parte da minha história. O que vivemos no cemitério foi apenas um capítulo, e embora as páginas seguintes estejam em branco, sinto que estou preparado para escrevê-las. O que realmente importa não é o peso das cicatrizes que carregamos, mas sim as lições que aprendemos ao longo do caminho. E talvez a resposta para todas as perguntas que surgiram durante essa jornada não esteja em encontrar um fechamento definitivo, mas em abraçar a incerteza da vida e seguir em frente. Afinal, é na busca por respostas que encontramos a verdadeira essência do nosso ser. Conforme os dias se passavam, eu me via imersa em uma nova rotina, uma dança entre o cotidiano e as sombras que ainda me acompanhavam. As cicatrizes emocionais, agora parte da minha identidade, tornavam-se um lembrete constante do que eu havia superado. Mas como qualquer boa história de superação, havia sempre um toque de ironia, um inesperado golpe de humor que poderia brotar mesmo nas situações mais sombrias. Certa noite, enquanto tentava organizar meus pensamentos em meio a uma torrente de emoções, recebi uma mensagem de Zé. Vamos nos encontrar na praça do cemitério? Tenho uma novidade. O convite me fez levantar uma sobrancelha. O cemitério, o cenário da nossa batalha, agora se tornava um ponto de encontro? Não pude evitar uma risada nervosa. Claro, porque nada diz, vamos celebrar a vida como um passeio entre lápides. Chegando lá, encontrei Zé e Clara, ambos com expressões que misturavam excitação e uma boa dose de desconforto. Zé, com um sorriso travesso, começou a explicar sua nova ideia. Eu pensei que, já que somos sobreviventes, deveríamos criar um grupo de apoio.
Algo como os vencedores do cemitério. A ideia era absurda e ao mesmo tempo hilária. Clara, sempre a voz da razão, olhou para ele com um misto de incredulidade e diversão. Porque nada diz recuperação como um nome que faz parecer que estamos organizando um piquenique em um lugar assombrado, respondeu ela, fazendo todos nós rirmos. Iniciamos uma conversa sobre como poderíamos ajudar outros, mas no fundo era difícil ignorar a ironia da situação. Estávamos ali, no cemitério, rindo sobre nossas experiências sombrias, e enquanto falávamos, percebi que as risadas eram uma forma de enfrentar a dor. Quando a vida nos entrega desafios, por que não respondê-los com um pouco de humor? A vida é, afinal, uma grande piada cósmica, onde muitas vezes somos os protagonistas de um drama que parece mais comédia. O tempo passou e, entre risos e lágrimas, decidimos que a primeira reunião do Clube dos Vencedores do Cemitério seria uma verdadeira festa. Zé, sempre o animador, sugeriu que trouxéssemos petiscos e bebidas. Nada como um lanche entre os mortos para levantar o astral, ele dizia, piscando para mim. E assim, em meio a um ambiente que poderia ser sombrio, encontramos um espaço de luz e amizade. A festa, como era de se esperar, teve algumas reviravoltas. Enquanto celebrávamos, um grupo de jovens chegou, atraído pelo nosso barulho. "O que está acontecendo aqui?" um deles perguntou, com uma expressão de confusão. "Estamos lançando um novo clube de apoio. Venham, juntem-se a nós." Zé respondeu com uma animação que desafiava a lógica. Os jovens, inicialmente hesitantes, acabaram se juntando a nós, e logo a praça ecoava risos e histórias de superação. Entretanto, o que poderia ter sido um encontro leve acabou tomando um rumo inesperado. Durante as conversas, um dos jovens, que parecia mais sério que os outros, começou a contar sobre suas próprias experiências. "Eu estive em um lugar escuro e, para ser honesto, não sei se consigo sair dele", disse ele, olhando fixamente para o chão. A atmosfera mudou instantaneamente e as risadas se tornaram um eco distante. Era um lembrete de que, mesmo em meio à leveza, a dor persiste. Mas foi então que Zé, sempre o provocador, quebrou o clima tenso. "Olha, se tem uma coisa que aprendi, é que a vida é cheia de surpresas. Às vezes, você se sente como um zumbi, mas acredite, até os mortos têm suas histórias engraçadas." Ele fez uma imitação de um zumbi tropeçando e a tensão se esvaziou em uma onda de risadas. A vida, afinal, é um grande espetáculo e nós éramos os palhaços, os trágicos heróis de nossa própria narrativa. Ao final daquela noite, eu percebi que, mesmo em meio ao horror e à tristeza, encontrar um espaço para rir e compartilhar nossas cicatrizes era uma forma poderosa de cura. A vida é cheia de ironias, e embora a dor possa nos seguir, ela não precisa definir quem somos. E assim, entre risos e algumas lágrimas, eu aprendi que a vitória não é apenas sobre vencer batalhas externas, mas também sobre encontrar luz nas sombras. E assim, aqui estou rindo de tudo isso. Se a vida é uma piada, espero que eu esteja rindo da melhor parte dela. E quem sabe um dia possamos todos nos encontrar em um cemitério para celebrar a vida, porque afinal, até os mortos merecem uma boa comédia. Agora, eu convido você a refletir. Que histórias de superação e humor você tem para compartilhar? Deixe suas experiências nos comentários. Vamos rir e aprender juntos, porque, acredite, suas palavras podem ser a luz que alguém precisa. Não se esqueça de curtir e se inscrever, pois mais histórias assim estão a caminho. Afinal, a vida, com todas as suas reviravoltas, merece ser contada.